a Bíblia Sagrada, sua Bíblia Sagrada. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Dr. Lucas. Baixa só um pouquinho, deixa só. Tá bom? Tá bom. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, o médico Lucas, capítulo de número 19 e versículo de número 40. Lucas, capítulo de número 19 e versículo número 40 para a nossa breve meditação. Glória a Na Deus! medida que você for encontrando, com seus santos lábios, profira da seguinte forma: é desse jeito É desse que eu creio. eu creio! A priori eu quero louvar a Deus, magnificar a Deus, o qual sou 100% dependente. Nem louvar a Deus também pela vida dos inscritos no canal, no meu canal, Glória a Deus! em nome de Jesus. Deus venha vos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Quem encontrou, diga: é desse jeito que eu creio. É desse jeito que eu creio! Está escrito em Lucas capítulo de número 19, versículo 40, da seguinte forma: Eita, glória a Deus! respondendo ele, esse ele aqui é Jesus, tá? Disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Eita, Deus! Olha, repetiu esse novamente. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Eita, glória a Deus! Espírito Santo de Deus, fala conosco mais uma vez, de uma forma clara e concisa, em nome de Jesus. Fala os corações das famílias, fala os que estão aqui ouvindo, os que vão ouvir, em nome de Jesus, de uma forma poderosa, de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Aleluia! Queridos servos e servas da majestade eterna, as pedras que clamam, que pedras são essas? O que o Rabi da Galileia, o mestre dos mestres, Jesus, Sim, meu Deus! quis dizer quando ele proferira aqui nesse versículo de número 40: digo-vos que se estes se calarem, Jesus estava respondendo a alguém, ou pessoas, mais de um. E para entendermos o que Jesus quis dizer, é só nós olharmos e atentar para o texto bíblico completo que fala acerca do que Jesus estava falando. Então, as pedras que clamam, que pedras são essas? Vou aqui citar algumas pedras no decorrer da mensagem, essa minúscula mensagem. Nós vamos saber as pedras que clamam, que pedras são essas que Jesus está se referindo, que Jesus está falando. A priori, aqui, para entendermos esse texto, Jesus está repreendendo, Jesus está respondendo a algumas indagações, algumas perguntas, e não tanto perguntas, mas algo aos fariseus, porque esse texto trata da entrada de Jesus triunfal em Jerusalém, quando Jesus manda os discípulos pegar aquele jumentinho que ainda não foi colocado sela nele, não foi colocado cangaia nele, né? Cangaia a gente entende, normalmente sabe o que é cangaia, né? Lá fora o povo sabe o que é isso não. E ninguém tinha montado nele, era um jumento que ninguém tinha montado nele. Certamente esse jumento era valente, porque quando você vai montar em qualquer
seja ele um burro, seja ele um cavalo. Já trabalhei em fazenda há mais de 20 anos e eu sei o que é lidar com animais. Quando o animal nunca foi montado, quem está aqui sabe o que eu estou dizendo, né? Qual é a que escreve? Ele pula, ele dá coisa, corre, sai pulando de todo jeito. Alguém podia até dizer assim, por que Jesus, ele não derrubou Jesus? Por que, irmão? Ninguém derruba Jesus. Jesus, ele amansa o que é bravo. Esse jumento era bravo, mas quando Jesus amontou nele, Jesus amansou. E Jesus vai amansar essas pessoas bravas. Essas pessoas vai deixar mansas. Então o contexto é esse. Foi os fariseus, não foi nenhuma pergunta que fizeram a Jesus. Eu quero corrigir aqui. Foi alguém que indagaram, foi os fariseus que indagaram a Jesus. Porque quando Jesus montou neste jumentinho, a história vai dizer que esse jumentinho, ele era novo e que ninguém tinha montado nele. A própria Bíblia vai dizer que ninguém tinha montado nele, né? E Jesus montou nele. Jesus amansou ele. E Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho. Quando Jesus entra montado nesse jumentinho, no versículo 38 vai dizendo assim: todos estendiam ali suas vestes, estendiam folhas de... Amém? Vocês é assim aí? Amém. Isabel. Os povos estendiam as vestes no chão para Jesus passar, o jumento pisar em cima, Jesus montado. E outra coisa aqui, irmãos, que Jesus inaugura esse jumentinho. Jesus inaugura esse jumentinho. Aí aqui eu quero abrir um parênteses, rapidamente, velozmente. Jesus vai inaugurar algo inédito na sua vida. Não tem tempo para esclarecer. Jesus vai fazer algo inédito na sua vida. Na palavra sem roupa, mas as vestes que ela dá por cima de outras vestes. Eles jogam folhas de palmeiras e também de figueiras, de oliveiras a Jesus. E no versículo 38 eles vão dizer, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E os fariseus disseram assim: Senhor, repreende este povo, mande que eles se calem, mande que eles parem de gritar, de fazer barulho e de falar. Aí aqui entra o versículo que nós acabamos de ler. Jesus estava aqui, e junto dessa multidão estavam os discípulos de Jesus, estavam os apóstolos de Jesus. Só quem é discípulo aqui de Jesus. Porque existe uma diferença de discípulo e seguidor. Amém? Qual é a diferença de discípulo e seguidor, pastor? Discípulo vai até o fim. Seguidor vai só até um pouquinho de andadinha e depois vai para outro canto. Tem outra diferença, pastor? Discípulo é fiel até a morte. Seguidor é fiel. Deixa eu dar outra aqui, que é outro exemplo. Diferença? Discípulo é cheio até o tutano. Seguidor é vazio. Qualquer vento leva. Amém, gente? Então pronto, expliquei aqui. Gente, o que serão essas pedras para a gente encerrar? Aqui Jesus disse, aqui entra Jesus aqui agora. Os fariseus disseram: manda esse povo se calar. Olha o que é que eles estavam, olha o que é que eles estavam proferindo, dizendo a Jesus, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. Eles estavam exaltando a Jesus, glorificando a Jesus, louvando a Jesus. Olha para mim aqui, vou dizer uma verdade: tem pessoas que querem calar você.
Você é igreja. Se tem pessoas me perseguindo, se tem um perseguidor, se tem uma perseguidora, lembre disso, que sempre o perseguidor, os perseguidores ficam atrás, sempre o perseguido está na frente. Deixa eu ver se está entendendo. Tem um monte de gente levantando a mão sem eu mandar. São as duas tábuas com os 10 mandamentos. Jesus está se referindo às duas tábuas com os 10 mandamentos. Aleluia. Aqui Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Quando Moisés passou 40 dias e 40 noites jejuando, sem comer serpente, sem banheiro, como os anjos fazem, Jesus deu os 10 mandamentos. Os 5 primeiros mandamentos é de Deus para o homem. E os outros 5 mandamentos é do homem para Deus. Lá. Segunda interpretação acerca dessas pedras. As pedras são tiradas do Jordão. Quando Josué tirou aquelas pedras do Jordão. Eram 12 pedras. Essas são as interpretações acerca do que são essas pedras que Jesus estava se referindo, que Jesus estava falando. A terceira interpretação são as 12 pedras no peitoral do sacerdote. E as 12 pedras que tem no peitoral do sacerdote eram das 12 tribos de Israel. Nós conhecemos a saber Rúben, a saber Isacar, a saber Aser, a saber Naphtali, a saber Isacar. São essas tribos. Né? E a quarta interpretação são as pedras da escadaria do templo. Alguns brasileiros chegam a proferir que aqui no Brasil dizem que eram as 700 pedras do muro das lamentações. Quando derrubado o templo, ficaram os muros das lamentações, onde judeus, pessoas vão orar lá e rezar como eles queiram. Então, essa é a quarta interpretação. A quinta interpretação acerca do que Jesus quis dizer: se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Vão dizer que eram as duas pedras que os sacerdotes usavam, o urim e o tumim. O urim, a palavra tumim significa verdade, a palavra urim significa mentira. Quando a pessoa chegava para consultar algo a Deus, o sacerdote lançava essas pedras. Essa pedra ela dizia se era verdade ou se era mentira. Além delas ter as cores dos semáforos, dos trânsitos, vermelho, verde e amarelo, ela também dizia se era mentira ou se era verdade. Amém, gente? A sexta interpretação era o tourinho. Quando jogava o tourinho, também lançava o tourinho, assava o tourinho, dizia que a pessoa estava mentindo, dependendo da cor que ela ficava. A sétima interpretação, as pedras que Davi pegou no ribeiro quando foi para guerrear com Golias. Davi usou só uma pedra para derrubar Golias. Aleluia! Porque gigante é para derrubar com pedra. Não se derruba gigante com pão. Muita gente está alimentando, tacando pedra nos irmãos e dando pão aos gigantes. É para ser o contrário. É tacar e derrubar gigante com pedra e irmão para dar pão. Então, gente, essas são aqui as interpretações acerca do que Jesus quis dizer
Se estes se calarem, as próprias pedras se clamarão. Dessas 7 interpretações acerca de alguns se interpretam. Dessas 7, a mais que é descartada. Essas outras, a mais coerente são as pedras das 2 tábuas da lei, que tinha os 10 mandamentos, que é chamado decálogo que Deus deu, porque o povo vivia sem leis, o povo vivia sem normas, né? E viver sem lei fica bagunçado, fica um negócio desorganizado. Se não, é mais provável que seja essas 2 pedras das tábuas da lei. Jesus estava dizendo assim: se eles quiserem se calarem acerca da graça, que a lei clame por eles. Glória, é o nome de Jesus, porque a graça é maior do que a lei. Jesus está dizendo aqui para alguém aqui nessa noite, para me encerrar: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para vocês. É a minha graça, eu achei graça em vocês. A minha graça te basta. Glória, é o nome de Jesus. Quem entende? Alguns estudiosos sugerem que a forma simbólica dessas pedras seja o momento da morte de Jesus em Mateus capítulo de número 27 e versículo 11, quando Jesus deu suspiro na cruz do Calvário. As pedras, vamos ver o que aconteceu com as pedras rapidamente e velozmente aqui. Mateus 27, versículo de número 11. Só ouve aí, só me acompanha, por favor. Então a graça é maior do que a lei. Paulo diz que quem está na lei, que é da graça faz tempo. É a graça que nos protege, é a graça que nos cerca. A salvação é pela graça, pela fé. Então, alguns estudiosos dizem que foram quando Jesus, homem, 100% homem, né? A unidade postática de Jesus, no Mateus capítulo número 27, versículo número 11, está escrito assim: foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente interrogou dizendo: isto é rei dos judeus? Quando Jesus deu suspiro, as pedras se saíram dos lugares. Outra também, segundo os estudiosos bíblicos, dizem também que quando Jesus proferiu aquela profecia de Mateus capítulo de número 3, quando os discípulos: Senhor, qual é o sinal da cerca da tua vinda? Jesus está vendo esse templo aqui, não ficará pedras sobre pedras. Então, povo de Deus, se nós se calarmos acerca do Evangelho puro, genuíno e sem mistura, a lei é quem vai bradar, outros sedimentos é que vai passar na frente. Então Jesus está dizendo aqui: se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Outros também veem a queda de Jerusalém, uma forma e ocasião em que as pedras deram testemunho de sua divindade. Então, o próprio capítulo aqui, no versículo de número 44, é melhor do que Mateus 27, você vai ter que ler, está escrito: e te derribarão a ti os teus filhos, que dentro de ti estiverem, não deixarão de ti pedra sobre pedra, pois que conhece o tempo da sua visitação. Povo de Deus, a igreja não pode se calar. Tem que anunciar o Evangelho. Tem que anunciar as boas novas. Dizer que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E dizer para ela que tem jeito, que tem saída, que nem tudo está perdido, que não é o fim, que não é o ponto final. Deus está dizendo aqui para alguém: não acabou. Quem pode glorificar Ele aqui nessa eu não vou mandar você dizer, eu vou dizer para você: olha, meu Deus, tem uma solução para você. Tem solução, tem saída,
nome de Jesus Cristo. Vamos entender a palavra aqui nessa noite. Oh, glória a Jesus.